Olá, gente, saudações para vocês. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Quero deixar um abraço para toda a nossa audiência. Estou recebendo hoje o empresário Rony Santos. Talvez por esse nome você associe ou não, mas o Rony é da Piro Center. Aí sim, não sei quem que é mais conhecido, se é o CNPJ ou o CPF, mas já vai ficar esclarecido aqui nessa conversa. Vou dar um chute, eu acho que é o CPF, tá, gente? Depende para quem, né? Relativa. Que você lida, né? Depende. O Rony, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Agradeço o convite. Mas eu quero voltar um pouquinho lá na tua infância, Rony. Diga lá, meu irmão. O que é lembrança de infância para você, Rony? De onde você veio? Quem era a sua família? Onde você nasceu? É uma pergunta complicada, mas ao mesmo tempo fácil, porque eu nasci no hospital em Corbélia, do Dr. Acácio. Do ladinho. E meu pai me registrou no cartório de Santa Teresa, então eu fiquei nesse limbo de ser um cascavelense transiente entre Santa Teresa e Corbélia, com graduação em Toledo, um tempo que eu morei em Toledo. Então, né, é um típico cidadão oestino. Oestino paranaense, né, que desfrutou de momentos conforme a evolução das próprias cidades que cresceram. O que era a brincadeira de infância na tua época? Bang-bang, tiroteio, revolvinho de espoleta, cetra com cinamão, bolinha. Então, pera aí, já apareceu a espoleta na conversa, mas olha como é que a gente acaba linkando as conversas. Como você entrou nesse segmento? É fogos de artifício que fala? Fogos de artifício, o setor pirotécnico. Pois é, pirotécnico. Como é que isso apareceu na tua vida? Brincando, gostando, assistindo MacGyver, Rambo, Schwarzenegger, explosões, aquela pirotecnia toda dos anos 90, nessa época. Não havia nada que o MacGyver não pudesse resolver. Que não pudesse resolver, e eu achava muito legal o fator, até da parte do tiro em si, da parte da explosão, né? Eu sou muito atento, muito aficionado no quesito dos fenômenos físicos, né? E como que virou negócio esse gosto? Começou brincando. Eu gostava de ver aquilo, às vezes assistia a retrospectiva no dia 1º, né? E aquilo nos jornais. Impressionava. Eu falei, cara, isso é um efeito legal. Nessa época, alguns professores, eu estudei no Colégio São Cristóvão, né, por um bom período, no Colégio Sagrada Família, enfim, né? Sou cria ali do bairro São Cristóvão. Ou seja, meu pai escola pública, não é? Você vem de uma família... Parte privada, parte pública. Né? Infância no Sagrada Família, que é privado, e parte pública no Colégio São Cristóvão, uma boa parte. E depois também fui para particular de volta no Dom Bosco e cursinhos, etc. Bom, aí fui fazer graduação na União Oeste. Então sempre nos dois meios. O que era muito comum na época, Rony, era a gente pegar aquele foguetezinho assim, e de 3 tiros, eu acho, e assim de forma até muito displicente, muitas vezes... sem um cabo, não sei se pode ou tem que ou não usar, e a gente vivenciou isso. Alguns acidentes. A tua vida foi assim também? Você começou com um foguete de 3 tiros? Ou nunca? Mais ou menos. O pessoal fazia isso no futebol, né? Para celebrar o time campeão. Ou até na campanha política. É verdade, tinha muito campanha política. O pessoal fazia, né? Os candidatos aí dos anos 90... faziam uma espécie de um coxo, né, de madeira, e a gente colocava aquelas pazinhas, né? E aí foi começando as pessoas. Mas era tudo muito rudimentar, né? Sim, muito diferente do que é hoje. Hoje não tem nada a ver. Até quando quando eu comecei, na verdade, na parte profissional, nós começamos a Piro Center em 93. Já em 97 eu já tinha criado um sistema, porque eu sou técnico em eletrônica, especialista em radiocomunicação, na parte, antes de ser engenheiro químico, né? Então eu trabalhei radioamador, enfim, fiz várias atividades. Fiz teatro, fiz animação infantil. Você, o Arthur, né? Eu fui da turminha Tralalá, fui sapinho lá, coelhinho, com o Arthur e com a Eliane na turminha Tralalá. Então assim, depois, né, comecei a estudar bateria. Então essa parte artística, esse veio artístico sempre esteve presente. Né, a parte criacional, a parte de criar, né, a parte artística em si, de criar eventos, fazer arte, fazer situações diferentes, né, do nosso dia a dia, e criar objetos, formas, enfim, mexer com o dia a dia. Eu tive o privilégio de acompanhar o show pirotécnico, mais de um seu, mas agora muito recentemente, por ocasião dos 50 anos da existência desse personagem aqui, que é o Rony Santos, né? E olhando para aquilo, não só eu vi o que foi a evolução desse processo, como também percebi
como é seguro quando feito por profissionais qualificados, como é o caso do Rony e sua equipe. Falo isso porque o Rony sofreu alguns acidentes no transcurso da sua profissão. Imagino até que tenham sido aprendizados, não é? Aprendizado difícil esse, mas é um aprendizado, né? E eu gostaria que vocês saber se você tem alguma dificuldade de falar sobre esse assunto, se isso te perturba. Não. Não. Como é que foi, Eu costumo Rony? eu brincava até um tempo atrás que eu estou fazendo hora extra no mundo, né? Nesse plano aqui, eu não sei como é que o senhor não me chamou aí. Não, a gente brinca com esse tipo de coisa, né? Mas é inerente, né? Mesmo seguindo procedimentos, faz parte. Minha profissão não é uma profissão... É uma atividade de risco. É uma atividade de risco dentro das top 5, top 10 do planeta. Então a parte do setor pirotécnico, ele é uma parte dentro dos explosivos, porque você não tem nada em série, é tudo batelado, sempre você trabalha com, né, se alguma reação, algum tipo de efeito, de massa, enfim, você trabalha sempre em lotes, né? Você não tem como fazer uma produção seriada ou sequencial, de impor muitas máquinas, né? Um setor, algumas fases da produção, sim. Então faz parte. Faz parte. Mas como foi esse acidente? Qual deles? Bom, tem mais de um, né? Vamos pegar o mais grave, então? O mais grave, na verdade, que eu sofri em termos de possibilidade foi na inauguração na rodoviária em Amambai, em 97. Amambai, gente. Olha, esse homem rodou muito, viu? Nós estamos em Amambai por enquanto, mas daqui a pouco a gente vai para mais longe. A inauguração da rodoviária em Amambai. Eu tive um problema com um morteiro de 7 polegadas que deu embaixo. Me jogou uns 30 metros longe. Não, naquele tempo foi isso? Naquele tempo a gente acendia as sequências, fazia a sequência, pensava, né? Você fazia uma sequência, uma cena em si, né? Azul, verde, vermelho, faz isso, aquilo, tal. E você acendia manual, né? Com um lume, uma bengala. Até a gente esteve na Espanha, ainda até a gente riu, né? Que alguns lugares nas festas mais tradicionais, como a mascleta, ou mascletá, no valenciano, né? Ainda são a parte inicial, as daminhas de honra ali, né? As princesas, enfim, que eles têm uma festa toda cercada, assim como os fogos de artifício. Os fogos de artifício, na verdade, deixa eu até dar um adendo aqui. Eles são uma forma de comunicação não verbal. Tirando a percussão, é a segunda. Então, você tem a música, você tem a percussão que faz parte da música, o ritmo, né? Que é a base da música, ritmo, melodia e harmonia, né? Harmonia e melodia. Mas os fogos de artifício, você não tem um país no planeta, né, inteiro que proíba. Tem restrições, tem controle, são um produto controlado em todo o planeta, tá? Ou para civil, ou para só uso profissional, ou ambos, enfim. Mas você não tem proibição em nenhum país. Todos os países permitem fogos ao seu jeito, ponto. E em todos esses países, os fogos de artifício estão associados à parte cultural, intelectual, musical, aí danças, música, comidas, de religião, né, de todos os folguedos e todos os tipos de manifestações culturais de cada povo. Então isso é uma característica muito interessante, né? E outra característica é que se dá em casamento, né, entre até concorrentes, digamos assim, né, os artistas, os artífices concorrentes, né? Então isso dá um estudo acadêmico interessante, vai dar um artigo, não só um artigo, dá uma tese interessante de se entender isso, né? Como meio circense, né, que se casa, o teatro, enfim, né, que as pessoas acabam casando-se entre os seus relativos, né? Você falou que cada país tem suas regras, né? Mais recentemente o Brasil se tornou um pouco mais restritivo, principalmente no tocante ao barulho, ao ruído, né? Para proteger autistas, cãezinhos, tal. Isso restringiu o mercado para vocês nesse segmento ou não? Vamos lá, vamos fazer uma correção. O Brasil não, alguns municípios. Alguns municípios, tá. E estados nenhum, tá? Porque todas essas manifestações de proibição, elas são inconstitucionais por vários, eu não vou entrar, né, nos quesitos, tanto que não pegou essa lei em lugar nenhum e não vai pegar, tá? Diga-se de passagem, eu não sou contra, vírgula, essa redução, inclusive enquanto engenheiro químico, né, da perturbação do sossego público, vírgula, na zona urbana, o que quer que seja. Só que chegou-se a um limite
que você já tinha efeitos de menor ruído. Menor ruído existe. Sem ruído não existe, que é o que se vendeu. Né? Não, fogos silenciosos. Não existe fogos silenciosos. Ponto. Não existe pólvora silenciosa. Isso. Né? Então você tem um limite. E até um dos questionamentos em relação à aplicabilidade, né, que ela não é objetiva. Então você tem que ter um padrão numérico. Só que o padrão numérico, vamos colocar tantos decibéis, ok. No inverno isso não é verdadeiro. Porque a pressão do ar, né, da atmosférica, ela já é distinta. A propagação sofre todos os efeitos de ondulatória. Então você não tem como aplicar isso aí. Fogos silenciosos, vão reduzir o ruído e vai ficar na objetividade. Então muitas vezes o Jair, eu tenho otite, eu tenho uma inflamação, né, auricular, um ouvido, enfim, auditiva. Isso foi forte, foi fraco. E nós temos uma sensibilização exacerbada na sociedade por questões de pautas e bandeiras. Porque até 5 anos atrás você não tinha nexo causal, né? O passarinho não morria 5 anos atrás por causa do foguete, o cachorrinho também não. Então nós temos uma mudança social, nenhuma crítica aqui no quesito da evolução, no quesito, mas nós temos que ter ponderação e respeitar o limite do outro. E não vale aqui também minha defesa em relação, porque é o meu setor. Só que nós teríamos que ter pensado nisso, e outros países resolveram isso de maneira magnânima. O Exército Brasileiro resolveu isso, porque nas embalagens você tem a questão de distâncias de hospitais, distâncias de escolas e etc., dos meios interferentes que sofreriam, né, a perturbação. Isso já vem nas embalagens. Então nós temos a questão de civilidade do soltador, uma questão de respeito à religião do outro, né, mesmo não sendo a tua profissão de fé, né, a fé que você professa. Essa discussão ela vai bem mais além que pautas e bandeiras do ativismo cego, né? Então quando o ativismo, tanto que assim, na parte dos autistas, qual é o nível de suporte? Tem autista que gosta de fogos, que inclusive se eu fosse usar disso, né, os avós, os nossos clientes, eu tenho vários clientes que são, inclusive fim de ano, que vão com seus animais e tudo. Então é uma questão comportamental. A polícia, a guarda municipal usa fogos bastante não fracos para treinar seus animais, os cavalos, os cachorros de serviço. Então você vê que a questão do nexo causal, vai matar, fere, isso, aquilo. A gente vai entrar em outras discussões mais profundas, que elas precisariam ser primeiro essas resolvidas, e aí a nível nacional a gente determinar o que é ruído nas cidades. Por exemplo, a nossa lei aqui é 85 decibéis. Ok. Se colocar um decibelímetro calibrado no calçadão, está dando agora, nesse exato momento, está dando 93, 97. A cidade é barulhenta, Rony. A cidade é barulhenta. Não tem. Então, assim, como é que eu vou ter objetividade em cumprir algo que o limite de fundo já está alterado? Né? E aí não se cumpriu aquilo que foi feito em ata, no sentido das audiências públicas, que se gastou, né? Se gastou o recurso público numa audiência, e consta em ata os 120 decibéis, que foi o que os europeus resolveram. Então lá na Europa, por exemplo, nós perdemos agora na Espanha o primeiro lugar no campeonato. Nós fomos participar de shows pirotécnicos, ficamos em segundo. Por quê? Porque o padrão, né, o patamar de tiro para um espanhol é o do brasileiro lá dos anos 80. Então, os treme-terras, os tiros titânicos, os tiros secos, as salvas. Então assim, os caras falaram, cara, o show foi lindo, colorido, maravilhoso. Só que... faltou barulho? Não tinha tiro. O resumo é isso. Não teve barulho. tiro. Daí eu falei, não teve. As reportagens, você já teve acesso, né? Todos os jornais, assim, é uma nova maneira de ver. Só que realmente, isso vai agradar ou não? É igual o diet, é igual, né? É sem açúcar, é sem isso. Sim. São mudanças que a sociedade ela tem que ter um pouco de tolerância em relação, não é má vontade das partes, isso te garanto. Tanto que a gente participou de todas as discussões. Eu fui para Brasília várias vezes em todos os governos dos últimos, de 2017 para cá, o que apareceu de governo lá. Eu era o engenheiro químico responsável, o diretor técnico da Associação Brasileira de Pirotecnia. Então todas as audiências públicas nacionais, agora com o Randolph, enfim, toda essa parte nós temos acompanhado. Hoje agora... né, pedi uma licença um tempo e não estou mais exercendo meu cargo de diretor na Associação Brasileira. Mas olha o que rodou esse homem, minha gente. Nós começamos lá na bomba que ergueu ele 30 metros e a gente veio parar na Espanha, né?
Mas, Rony, só para fechar então essa parte, tudo bem, você está bem, você não esteve fora um problema físico irremediável, tá tudo certo. Não, eu tive um acidente, mas necessariamente isso aqui não foi fazendo recarga de munição, na verdade. Isso aqui. Que eu perdi meus dedos foi... Outra situação. Foi outra situação também relativa à parte explosiva. Além de arte... Dentro das graduações ou tecnicidades dos cursos às quais eu aprendi, eu sou blaster. O meu primeiro blaster não foi pirotécnico. Ele foi na área de autoexplosivo, que é a minha especialização em desmonte de rochas. Então, explosivo, pedreira, espoletas e etc. Isso aqui foi causado por uma descarga estática que entrou nessa mão e eu tinha um artefato aqui, nesta posição, e me explodiu os dedos. Se eu tivesse nesta posição axial, eu teria me torado a mão, como diz o espero que o pessoal lá do Talibã, que a turma não esteja assistindo essa entrevista, que daqui a pouco vão querer recrutar o meu engenheiro aqui, né, e ele não vai topar essa parada. Mas vamos lá. Você falou de Espanha. Cite outros países em que você já pôde apresentar os seus conhecimentos na área da pirotecnia. México, Estados Unidos, Paraguai, Canadá, Rússia. Deixa eu pensar onde mais, gente. Itália, apesar de ter ido ver, né? Pois é, mas e como é que você foi parar nesses países? Como é que o seu nome foi divulgado a tal ponto? Agora eu já não sei mais se é o CPF ou o CNPJ, mas enfim. Eu comecei a participar, vamos lá. Voltando um pouquinho antes, né? Eu sempre tive anseio de alguns efeitos aos quais o Brasil é o segundo maior produtor de fogos de artifício do planeta, em volume. Atrás da China só. Atrás da China, mas assim, abissalmente atrás. E do terceiro, o Brasil também tem muito à frente, que é a Índia. Depois, Alemanha e Estados Unidos. E o que explica isso? Festa chinesa? Não, vamos lá. Nordeste? Não. Produção é uma coisa, demanda é outra. Os Estados Unidos compram o que o Brasil... Se houvesse uma visão um pouco melhor, né, de quem está à frente da indústria, meu pai no leito de morte me fez prometer que eu não mexeria com indústria de fogos. Nós temos todas as licenças, né? Nossos paióis estão todos certificados como indústria. A propósito, né? Curitiba, né? Então assim, foi uma das coisas sabe que meu pai... Sabe que o teu velho estava certo, viu? É que as implicações são muito grandes, isso aí, se você tem certas coisas que você tem bens de Estado, bens de consumo e bens de produção. Eu acho que o bem de produção ele tem que estar sobre uma égide de um grupo coletivo e não necessariamente de um CPF. Até pela... né, você tem aí... famílias, você tem uma série de sequências de responsabilidades, né? Não que você seja responsável, mas justamente, né, o bom senso manda, né? Quem teme a Deus e quem tem paixão pelas vidas e sabe que todo mundo é pai de família, está em busca do seu sustento, né, sabe, tem que ter é um valor que nós temos dentro da nossa empresa, que não funcionário, colaborador, chame do nome que quiser, né? As pessoas que trabalham com nós todas têm mais de 8, 10, 13, 20 anos, quem está... né? E a cada agregado que nós colocamos tem que ser amigo de alguém, parente do parente, um cunhado que chegou novo, alguém que... Nós não colocamos ninguém que não seja da... Por isso que eu até te falei da questão da família, né? A família pirotécnica, a família do... Isso dói, né? Na família 1.1, chamada família dos explosivos, né? Dos produtos controlados. É um negócio que bate, né? Todo dia. Então, toda vez que a gente vai, que comercializa no varejo também o produto, né? Se não presta para o meu filho, se não presta, né? Não vai prestar para o filho dos outros. Então, eu não vou dar aquilo que vai ser pernicioso a alguém que... Má qualidade. Qualidade hoje para fogos de artifício ou qualquer outra situação, ela é mais que... Isso não é predicado mais, isso é obrigação. Era a Pirocenter ou era o Rony que estava disputando esses campeonatos na... Uma coisa chamou a outra. Na Espanha. Voltamos lá na parte da China. Então... Teve uma missão da China, a primeira missão da SIC. Aí que eu te falo me que recordo. Cria do Oeste, né? Isso foi 2006, 2007, quando a China começou a debutar pelo mundo. Foi. Agora é completamente outra coisa. Não, você só ia com convite, tinha que ter convite, o visto, tudo, hotel, a situação de visita da China. Porque a China, na verdade, ela ia debutar o mundo, né? Ela em 2008, com a Olimpíada de Beijing, para quem não pegou, a China debutou para o mundo ali. Enfim, eu consegui um sócio de importação, porque importação é um negócio... um sócio chinês? Não, um sócio brasileiro, um pernambucano. Com vínculos na China.
com vínculos com uma certa pessoa que tinha vínculos na China, porque você não consegue... Até hoje, para a China, você não vai para lá de alegre. Alguém tem que te convidar e você já tem que ter uma situação, um canal e uma situação já de real de negócio. Tá? Indo para lá, eu vi efeitos os quais eu via na TV, ou naqueles fins de ano que eu já estava lá aí com, sei lá, né, com 10 anos. Eles já estavam adiante naquele tempo. Não, eles sempre estiveram. Como eles inventaram a pólvora? Inventaram a pólvora e não só isso. O que acontece? Aí nessa questão cultural dos países, você tem... O inglês gosta de muito ground effects, que é efeitos de solo. Fontes, vulcãozinhos, peãozinhos, esse tipo de coisa. O americano gosta de bombas aéreas, material lançado para cima e arrebenta no céu. Tá? Então você tem material de solo, enfim, o chinês ele guardou um empirismo. É a mesma coisa que o Jairo, ele é repórter de jornal, ele é repórter, apresentador de TV, dentro do jornalismo você tem multifaces. É editor, é redator, faz tudo. Tá? Então assim eles produzem ao gosto, ao sabor russo, ao sabor americano, ao sabor tal, e cumprindo as normativas desses países. E o chinês é o quê? Em que sentido? É chão, é céu, é estouro, ou é variado, é misturado? É variado porque eles têm a parte de traques deles, a parte de tiro deles é diferente da nossa, que eles gostam de baterias, o que a gente chama de girândola aqui em português, na língua portuguesa. Para eles são bombas amarradas uma à outra, que é uma questão até mais asiática. Aquelas bombinhas que você vê uma corda gigante de bombas, né? A pirotecnia fala da cultura dos povos, né? Como você introduziu antes, muito bem, né? São dentro das manifestações, o porquê que o papelzinho é vermelho, o porquê que tem que ter o estouro tal e um estouro mais forte a cada 3, tudo tem um porquê, né? Dentro de um simbolismo tanto religioso quanto cultural, quanto daquele povo específico, até de bairro a bairro. Você pega uma cidade igual Valência, os distritos de Valência têm fogos diferentes, tem jeitos diferentes de fazer os fogos de artifício dentro de uma cidade. Sim. E o que essa viagem para a China te ensinou? Ela me abriu portas. Eu passei a entrar por meio... Eu estava ali quase recém-formado, né, graduado em engenheiro, já tinha 10 anos de fogueteiro, né, continuava com a eletrônica. Mas aonde que é essa engenharia química, gente? Eu estou tentando pensar aqui nas universidades e tal. Em Toledo, na Universidade de Toledo. Bacana. Sou da terceira turma de engenharia química, formado na terceira turma da engenharia química de Toledo. E aí o canal com a China abriu? Abriu. Eu passei a participar dos simpósios, que já é uma outra situação. Existem simpósios internacionais e feiras internacionais muito grandes e muito fortes para fogos de artifício. Nisso eu fui interagindo com as pessoas, mandei artigos, comecei a me interessar porque eu estava nessa parte mais voltada. Eu queria fabricar na época aqueles produtos que eu fui para a China para pegar know-how, para saber como que aquilo era feito. Porque eu já tinha feito aqui a parte laboratorial enquanto eu estava na graduação. Então eu sabia como fazer o vermelho do chinês, o azul, o verde, o dourado. Eu aprendi. Isso tudo é um processo químico? Química pura e aplicada. E de altíssima fineza. Quantas pessoas, assim, não precisa ser muito modesto, tá? Eu só quero saber o seguinte: quantas pessoas no Brasil hoje estão no teu nível de conhecimento nessa área? Dá para dizer que tamanho tem esse grupo? Eu não posso ser o tolo que a Bíblia diz que vai não ser o tolo se autoelogia, Mas eu estou né? autorizando você a ser imodesto. Vamos por partes. Modéstia à parte, eu sou o único. Vamos lá. Que sabe fabricar. Tem um monte de cara bom no Brasil. Em Minas Gerais, em Santo Antônio do Monte, ali. Aqui em Santa Catarina tem fábricas de fogos também. Que sabe armar o show. Tem vários. Que sabe desenhar o show. Tem vários. Que sabe vender. Tem vários. E que sabe executar o projeto, a parte química, a parte acadêmica, a parte legal de autorização desses espetáculos junto ao Corpo de Bombeiros, enfim, ao setor de Polícia Civil, Exército e tal. Então, geralmente as empresas, concorrentes minhas, elas têm 3, 4 pessoas para fazer isso. E boas, mas cada uma na sua área. As que junta todas essas. Hoje no Brasil, o único que sabe fabricar de ponta a ponta, eu quero fazer um amarelo para tal time, tem que subir tantos metros, tem que ser com tal luminescência, transmitância,
no projeto tal, não pode ter alcance tal, segundo a legislação tal, a certificação tal, para a lei tal. Olha a complexidade disso, gente. E aí sabe programar. Existem 3, 4 softwares hoje, que são os CADs, né? Um software de desenho de show. Nisso você vai contemplar ângulos. É uma pena não ter trazido tempo, poderia ter te mostrar. Não conheço outro. Tanto que eu tenho prestado aí trabalhos para algumas empresas fora. É porque assim, quando você tem grupos e grupos dentro do meio pirotécnico. Tem o fogueteiro curioso, tem o fogueteirinho de palco, tem o cara só de teatro, tem o cara... Isso aí tem muita especialização, entendeu? Cada um muito bom no seu nicho, mas que engloba, até fui cobrado há pouco tempo atrás que esse conhecimento que eu tenho eu vou ter que acabar passando. Né, que eu cheguei e ali idade, tem 2 guris pertinho de você, não tem? Mas eu não sei se ali não vai dar um engenheiro e um médico ali, sabe? E a dona Raquel ali por perto. Não sei se essa propagação, porque eu vejo a aptidão e questão de dom, e eu não sei se isso aí é até uma coisa que se eu quero ou não. Isso foi uma coisa que, dentro daquilo que você falou dos filhos, etc., eu não, né? E o Rony, estou voltando para Cascavel, da China para Cascavel. Nossa, dá uma viagem comprida, né? Dá. Mas o que é? Vamos trazer uma coisa aqui para a aldeia. Teve uma Kombi ali do lado da catedral. Em 1995. O que deu ali, Rony? Você ficou famoso naquela época. Fiquei. Ali foi um dia de chuva, era uma festa das nações. E um artefato deu embaixo. Naquele tempo a gente montava um material na frente, onde hoje é o calçadão, né? Quando a gente diz que um artefato deu embaixo, ele explodiu embaixo. Ele explodiu embaixo, ele não subiu. A carga de lançamento somou-se com aquela carga que as pessoas veem de cores, por causa da chuva. Sim. Porque na época, meu pai era meu sócio, então eu e o Monsenhor não queríamos que soltasse. E o presidente da festa e meu pai queriam que soltasse o material. E acabou, o último artefato deu um problema e o material de solo, que esse material das rodinhas e tal, estava dentro dessa Kombi. E aí esse artefato que deu embaixo explodiu e projetou carga em cima do que estava sendo guardado, que eles estavam num processo de desmontagem, dada a chuva, uma chuva torrencial já naquele tempo. Pegou a combosa ali. Pegou a combosa saiu. Deu jornal, deu internacional, deu notícia internacional. Eu lembro que um certo âncora, né? Ele virava assim. Dele tá. Boa noite. Uma Kombi carregada de fogos de artifício explode no interior do Paraná. Daí corta pra Kombi. Pau! Era acho que o Nilson Fante que tava filmando naquela época. Gente. Aquilo voou, pedaço de Kombi, de tudo. Né? Sobrou pouca coisa daquela combosa. Não, saiu andando, não foi. Porque aí é que tá, a potência dos fogos, sim. Ela é vírgula, né? Ela é relativa à área, à pressão ali, sim, né? Sim. Ela não é tão destrutiva quanto a dinamite, enfim. Então, quando dá um boom daquele, ela é feita para ter visual. Então, quem vê se assusta, num certo sentido. Né? Então, se você tiver uma certa distância... vai sair ileso. Vai sair ileso. Uma queimadura, algo leve, um tecido, perder uma camisa, alguma coisa. Né? Qual foi o melhor show que você fez na vida? Assim, que marcou a tua carreira? Todos. Você gosta de todos? De todos, porque cada situação me deu uma emoção distinta. São situações. Copacabana, você participou? Deixa eu te falar um negócio aqui que é muito interessante muitas vezes. Show do meu aniversário. Todo mundo, lindo, tal, show de tal, lindo. O show é para aquele lugar. Eu, quando vou fazer um projeto de espetáculo, eu costumo customizar muito em relação ao local e ao que o cliente, contratante, está querendo. A necessidade, o anseio daquela pessoa, daquilo que ele busca e espera. Então, às vezes é o mesmo material, a mesma sequência, as mesmas cenas, ou cores, ou o que quer que seja, não vai ficar legal lá no fundo da sua casa. Ou nas bodas, ou enfim, no casamento do seu filho, o que quer que seja. Então tem que ser um material ajustado e adequado, até por questões de segurança, de projeto, de tempo, de investimento, de custos, específico para o local. É por isso que você não vê shows autorais, digamos. Quando nós estivemos para a Espanha, esse show foi autoral, mas para aquele local. Nós passamos por um processo de licitação, e o convite veio
por questões, nós temos já ganhado etapas anteriores a um circuito mundial de festivais pirotécnicos, né, de um grande slam do tênis, como se fosse no isso. México nós fomos campeões. Fomos campeões no México em 2019, em agosto de 2019, em Águas Calientes, Festival Internacional de Águas Calientes. Isso abriu para Moscou, para a Rússia, aí veio pandemia, nós ficamos para 20, acabamos indo para lá por 2022. Na Rússia perdemos para o Paquistão e para a Sérvia e ficamos em terceiro lugar. Top 3, ora. Top 3. É um lugar no pódio. Não de é? 12. É um lugar no pódio. Tá, top 3 de 12. Aí quando a gente fala assim, é você ou é a Pirocenter? É ambos, porque hoje eu tô colocando o nome Rony Santos, ele é mais fácil de ir à frente, internacionalmente falando. Então nós mantivemos, tanto que nós temos as páginas, as questões da Pirocenter, mas ficou mais para a questão de show local e de varejo. E estamos no circuito, né, nas etapas. Nas etapas. A etapa abriu nesse inteirinho, eu fui para Montreal, que é o Festival de Montreal, que é o Roland Garros dos fogos. E para ir para lá você tem que ir um ano como na audiência, né, com o público. No outro ano você tem que ajudar a ver como é que monta. No terceiro ano ajudar a montar de alguém, trabalhar para alguém. E no quarto ser convidado. Então eu estou na etapa 3 já. E a barreira do idioma? Como é que faz? Eu falo 4 línguas. Tá. Eu só queria que ele revelasse esse fato, né? E arranho, entendo outras. Deixa eu te contar uma. Nós passamos agora por Zurique, né? E o pessoal na alfândega lá, no controle migratório, né? Perguntou assim, viu, esses teus... que eu levei os colaboradores junto, né? E ele perguntou assim, esse teu pessoal aí fala espanhol? Daí eu virei pra eles assim, vocês falam espanhol? Daí ele falou assim, mas como vocês não falam espanhol e vão mexer com bomba lá na Espanha? Daí eu falei, não, cara... Mexer com bomba, né? Não precisa. Isso aí é uma linguagem universal. Lógico que tem diferença dos artefatos de países para países, né? Mas existe um padrão. Camisa é camisa aqui, na China, em qualquer lugar, né? Então, mas às vezes a gola é um pouquinho diferente. Mais ou menos isso, um exemplo prático para te entender. E aí eu falei, não precisa e tal. Eu falei, eu me garanto e tal. Daí a moça carimbou os nossos passaportes, né? Falou assim, esses espanhóis são loucos, dá bomba pra esses caras queimar lá. E ele ficou praguejando e falando. Daí eu falei, não e tal, né? Estamos acostumados. Aí ele virou o passaporte, nossa, olhou e vinha que tinha, né? Os determinados carimbos dos lugares, né? Ele deixou a gente passar. O espaço Schengen lá. Para a parte final já da nossa conversa, se eu for fazer um show pirotécnico aqui no Calçadão, onde é que põe os fogos? Dentro da Kombi que não, mas aonde? Já em cima do Copas? Tem. Aí é que tá. O que nós vamos colocar? Pra quê? É Natal, é Réveillon. Porque você já fez tudo aqui no Calçadão. Já, aqui no Central Park, na Caixa Econômica. Você já subiu em tudo que é telhado. No prédio da Discolândia, no Copas, no estacionamento do Copas. Você tem um cara que subiu em telhado em Cascavel, é o Rony. Já, viu? Porque no JL. Você não delega algumas coisas, você acompanha de pertinho, né, Rony? É o teu jeito de ser, não é? Você acompanha cada um dos processos, tem que né? ser. Você tem que subir no prédio, tem que, não no telhado. Eu deixo alguém fazendo, mas a idade você vai dar uma olhadinha. Você vai dar uma olhadinha. Sempre. Então. Não é a questão da desconfiança, né? Fim de ano, obviamente, não posso estar, né, bilocando, ou trilocando, ou em muitos lugares, mas conforme nós temos boas pessoas que trabalham conosco, que são muito capazes. Assim, no auge, quantos eventos simultâneos vocês fizeram? São fim de ano. A gente não revela essas coisas. Né? Mas é bastante, né? É bastante. É muito show, né? É bastante, muito show. Bom, vamos para a última questão que eu quero trazer para o Rony. Eu pude acompanhar o cinquentenário desse rapaz. Honrado, inclusive, pelo convite. Rony, ali com todos aqueles amigos te abraçando, toda aquela gente que foi ver você, que foi celebrar contigo, a gente sabe que esses números redondos, eles são muito simbólicos, eles trazem uma reflexão, inclusive, para a nossa vida, né? Para o nosso jeito de pensar, até uma revisão do que a gente fez, como chegamos até aqui. O que bateu assim na tua cabeça quando você viu toda aquela turma, quando todo mundo foi te abraçar? O que representou os seus 50 anos de idade? Passei a contar meus dias. Sério mesmo. Você já está naquela percepção de que eu tô virando, sou mais... Tenho mais passado do que futuro? Eu já tô... Comecei com essa de passar conhecimento, comecei com essa de quem me sucede, que é o grande sucesso de hoje. O líder, se você tem o
O maior legado de um líder é deixar sucessão. Então, sucessão em que também? Sucessão patrimonial, inclusive. Não só patrimonial, mas eu digo em conhecimento liderança. técnico e liderança, em conhecimento filosófico, religioso, sei lá. Você tem que ser um ser humano melhor e deixar. Senão nossa passagem pela esse planeta aqui, não, né, nesse plano, não faz sentido. E aí eu comecei a ser mais bombeiro e menos fogueteiro, né? Tem gente que às vezes acha que eu tenho uma personalidade forte. Eu sei que eu não sou fácil. Né? Mas foi essas características que te trouxeram que até me aqui, trouxeram, né? E mantiveram. Eu sou muito fiel aos meus princípios. Né? Eu acho que com caráter, princípio e valores não se negocia. É inegociável. Entendeu? Mas não faz disso também que eu não possa ter amizade com X, Y, Z que não compartilham dos valores. Então, não ser radical num certo sentido, a idade tem trazido para mim, não vou dizer maturidade, né? Mas uma certa tolerância. Estou ficando mais tolerante em relação a algumas coisas que eu não compactuo ou não gosto. Ponto. Última questão. Qual é um fato na vida da gente que vale um foguetório? Quando eu digo foguetório, tá? Estou dizendo um show pirotécnico. O que é que vale uma celebração, meu amigo? Aí vai depender. Vamos lá. O que é um show pirotécnico para você? Porque dentro do princípio artístico, às vezes uma estrelinha de R$1 no pim, na hora certa, se eu tivesse trazido aqui um estalinho, pão, valeu. A cena ficou bonita, pegou. Que legal que você soltou um negócio na TV ou no podcast do Jairo, enfim. Então, todos os momentos, celebrar a vida, celebrar a existência, celebrar, né, não murmurar, mesmo nos momentos difíceis, que a gente às vezes murmura e se deixa bater, né? Tentar entender que a vida é isso aí. Nascemos, crescemos, reproduzimos, morremos, né? Então, dentro desse propósito, tudo vale a pena comemorar. O almoço, a janta, um filho, um neto, um problema. O acordar. Né? O despertar pela manhã com saúde, com força. Né? Não há problema, né? Que de manhã, na manhã seguinte, não tenha solução. Possa ser solucionado. Não possa ser solucionado. Rony, beleza? Olha aqui, gente, eu entrevistei esse corbeliense, Santa Teresense, cascavelense, oestino do Paraná e grande nome internacional da pirotecnia. Às vezes a gente não conhece aqui as pessoas que nós temos ao nosso lado, né? E é por isso também que servem canais como esse. Eu entrevistei, pois não, Rony? Só para... Já que você está nessa, e nós já tínhamos feito uma reportagem, né, na aldeia, eu entrei para o top 100 agora internacional dos pirotécnicos, não sei em qual posição, mas a ISF, que é o Simpósio Internacional em Pirotecnia, me arrastou, né? Aí agora tem outras atribuições, até de questões de artigo nos simpósios, enfim, né? vai pesando. Com todos os méritos e merecidos. Eu vou acabar, né? até saindo da parte prática de disparar, né? Sim. E vou virar um mestre guepeto, aí, um conselheiro, algo desse jeito aí no futuro. Então vocês estão vendo, né, gente? Olha, eu recebi o Rony Santos da Piro Center, esse cidadão internacional, né? Eu não sei se ele está falando ainda o mandarim, tá? Mas daqui a pouco... Eu até às vezes fico em dúvida, sabe, gente? Olha, eu estou enrolando aqui a Miriam e a equipe, o pessoal está precisando do estúdio já, mas olha aqui, ó. Eu vi um comercial que as pessoas já fazem tradução simultânea com uns programinhas, o que não, de forma nenhuma, nos dispensa de aprender idiomas. Você sabia que na China fala-se muito espanhol? Muito mais que inglês? Olha, não sabia, assim, a gente leva cada susto. Eu vou passar para o Rony para suas considerações finais, já agradecendo a sua participação e a sua presença. Por favor, Rony, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jairo, eu que agradeço. O pessoal do Pitocast, a equipe técnica, né? Que tá eu aí, e a Miriam. Miriam. Obrigado pela participação, obrigado pelo espaço de estar divulgando, né, essa questão dos fogos, que isso traduz-se, né? Muitos cascavelenses foram embora de Cascavel, né? Eu resolvi ficar em Cascavel, e muitos cascavelenses com talento, gente que fazia vinhetas né, internacionais, gente que, né, Cascavel é uma exportadora de talentos artísticos muito grande, né, de talentos empresariais, né? E eu resolvi ficar por aqui.
Eu não quis ir embora, não. E que assim permaneça. Nós não abrimos mão do Rony Santos aqui em Cascavel. Obrigado. Gente, saúde para vocês, muito obrigado, um abraço e até o próximo Pitocast. Tchau. Obrigado.